Olá, minha galerinha! Vamos começar com a nossa aula de matemática. Quem tá com saudade aí? Eu! Vamos dar continuidade ao capítulo que nós estávamos estudando, que é o capítulo 2, que fala de frações. Nós falamos anteriormente em adição e subtração de frações. As últimas aulas nós falamos muito em multiplicação de frações. Então começa aqui com um novo assunto que não foi ainda explicado em aula. Então eu vou tentar passar aqui através desse vídeo uma explicaçãozinha bem breve, com um vídeo não muito demorado para que não fique cansativo, tá bom? Então, quem não está com seu material, não fique preocupado. Lá na plataforma da Plural tem o livro virtual, tá ok? Então, a gente vai começar com o assunto divisão de frações. Só que dentro desse assunto, nós temos 3 tópicozinhos, que é divisão de número natural por fração, divisão de fração por número natural e divisão de fração por fração. Só que esta aula de hoje nós vamos falar de divisão de número natural por fração e depois divisão de fração por número natural, ok? Vamos começar divisão de número natural por fração. Então, nós vamos começar com o exemplo. 2 dividido por 1/4. Número natural dividido por uma fração, ok? Nós vamos pegar esse exemplo e vamos ter o uso de imagens. Então, o que eu fiz? Eu peguei, vamos imaginar, hein? 2 pizzas, ok? Aqui não tem a pizza real, porque como que eu posso fazer agora esse exemplo com 2 pizzas de verdade? Vou comer tudo, né? Quem me conhece sabe que eu sou bem fitness. Então, vamos imaginar aqui 2 pizzas, ok? Lembrem que a pergunta é 2 dividido por 1/4. Então, eu peguei 2 pizzas. Se é 1/4, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma pizza e vou dividir em 4 partes. Por que em 4 partes? Porque é 1/4. 1/4 representa a quarta parte de um todo. Então, eu peguei essa pizza e dividi em 4 pedaços. Cada fatia da pizza representa 1/4. Então, aqui eu tenho 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Então, eu tenho uma pizza inteira. Mudando a pergunta aqui, eu posso falar para mim mesma. Quantas vezes 1/4 cabe dentro de 2? Então, quantas vezes 1/4 cabe dentro de uma pizza? Vocês conseguem imaginar, conseguem visualizar aqui que 1/4 cabe 4 vezes dentro de uma pizza? Então, aqui eu poderia dizer que eu tenho 4 fatias. Se uma pizza eu consigo fazer 4 fatias, 2 pizzas, quantas fatias? 4 mais 4, 8. Assim, a gente responde a pergunta. 2 dividido por 1/4 é igual a 8. Foi possível chegar nessa resposta com o auxílio de imagens. Vocês podem fazer essa exposição que eu acabei de fazer, vocês podem fazer em casa usando algo comestível. Pode ser pizza, pode ser biscoito, pode ser chocolate, tá bom? Mas não comam muito não, hein? Partilhem aí com a galerinha que tá em casa, aproveitando aí o horário do lanche, ok? E aí vocês
quero que vocês, através desse exemplo que eu acabei de dar, buscar uma outra maneira de fazer sem ser usando imagem. Tem uma lógica. Lembrando do assunto que nós já falamos anteriormente. Então, aqui a gente provou que 2 dividido por 1/4 é igual a 8. Vou dar um outro exemplo. 2 dividido por 1/8. No exemplo anterior, eu queria dividir 2 pizzas por 1/4. Então, agora eu quero dividir 2 pizzas por 1/8. Lembra que a gente sempre brinca que quanto mais gente chega para comer a pizza, menor fica a fatia? Então, agora nós vamos dividir 2 pizzas por 1/8. Então, as 2 pizzas estão aqui. Só que agora nós vamos dividir essa pizza em 8 pedaços. Espero que vocês estejam falando juntinho comigo aí. Sabem que para mim é um desafio, porque primeiramente estou sentada. Não consigo dar aula sentada, mas estou aprendendo. É um momento de aprendizado para todo mundo. Então, eu espero que durante essa aula vocês estejam respondendo juntinho comigo. Então, eu peguei uma pizza e eu dividi ela em 8 pedaços. Aí vocês podem perguntar, por que 8 pedaços, professora? Porque é 1/8. 1/8 significa dividir algo em 8 partes. Então, aqui eu tenho uma pizza, dividi em 8 pedaços. Então, aqui eu tenho 8 fatias. Lembra da pergunta? 2 dividido por 1/8 dá quanto? Posso mudar a pergunta. 1/8 cabe quantas vezes dentro de 2 pizzas? Vamos ver? Estou falando de pizza por conta do exemplo que eu estou dando, tá legal? Então, aqui eu tenho uma pizza. Eu a dividi em 8 pedaços. Então, nessa pizza, eu tenho aqui 8 fatias. Mas são 2 pizzas. Então, se uma pizza eu tenho 8 fatias, na outra pizza eu também tenho 8 fatias. Se a pergunta corresponde a 2 pizzas, quantas fatias de 1/8 eu tenho em 2 pizzas? Então, 8 fatias, 8 fatias. No total, 16. E aí, a gente responde a pergunta do início. 2 dividido por 1/8 é igual a 16. Será que tem alguém aí que já percebeu a lógica? A gente pode provar com um desenho, com a imagem, com a demonstração. Vocês também podem fazer em casa. Lembrando que quanto mais dividir a pizza, menor fica o pedaço, né, galera? Mas o importante é que todos comam. Então, 2 dividido por 1/8 é igual a 16. Será que alguém já percebeu uma lógica sem precisar fazer a demonstração com imagem, com desenho? Depois eu quero saber, tá ok? Vamos para o próximo assunto. Continuando no mesmo capítulo, estamos falando de divisão de frações. Aí agora eu vou fazer um exemplo de divisão de fração por número natural. O exemplo dado anteriormente foi divisão de número natural por fração. Agora eu vou fazer o contrário. Então, eu vou dar um exemplo. 1/2 dividido por 3. Quanto será que vai dar? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar uma pizza. Então, eu peguei uma pizza. Só que aqui está dizendo que é meia. Meia pizza dividido por 3. Imagine que você esteja em casa e só tenha metade de uma pizza. Aqui, metade de uma pizza. Porque a outra metade alguém comeu, né? Então, você tem aqui a metade de uma pizza.
Mas aí alguém bateu na porta, mas que não pode, que nesse momento é momento de isolamento, cada um na sua casa. Alguém bateu na porta com fome. Coleguinho, primo, tio. Lembrando que nesse momento não podemos receber visita. Mas vamos supor que o papai, a mamãe, a madrinha, o vovô, a vovó, alguém da casa foi até a geladeira e lá só tinha meia pizza. Só que 3 pessoas queriam comer. Então imagine que você tivesse meia pizza apenas na geladeira e você tivesse que dividir essa meia pizza em 3 pedaços. Aí eu pergunto a você, qual seria o resultado dessa divisão que representaria o que você ia comer em relação à pizza toda? Então vamos demonstrar aqui. A metade da pizza foi dividida em 3 partes. Metade da pizza, lembra? Em 3 partes. A pergunta é, 1/2 dividido por 3 corresponde a quanto? Ou seja, o que você comeu corresponde a quanto da pizza inteira? Metade da pizza dividido para 3 pessoas, certo? Estamos usando um exemplo mais concreto. Então, lembra que 3 pedaços tem aqui, tá vendo? Eu quero saber o que você comeu representa quanto da pizza inteira. Se a metade dá 3 pedaços, a outra metade dá 3. É como se a pizza pudesse ter dividido em 6 partes. Ó, 6 fatias. E você comeu 1/6. Concordam? Metade da pizza dividido por 3. A parte que você comeu corresponde a 1/6. Então, a gente pode responder a pergunta do início da demonstração. Metade, meia pizza, dividido por 3 é igual a 1/6. Eu espero que vocês possam ter percebido uma lógica. Seria possível fazer esses exemplos que eu dei sem a demonstração de imagens, sem a demonstração de figuras? Seria possível? Aqui nós fizemos 3 exemplos. Seria possível resolver essas 3 divisões que eu propus aqui sem o auxílio de imagens? Gostaria que vocês mandassem para mim lá pelo meu Instagram, Lisandra Lanes, e me desse uma solução de resolver esses 3 exemplos que eu dei sem o auxílio de imagens. Lembrando que na matemática, eu sempre falo com vocês, quando for resolver um probleminha, lembrem-se, se possível, desenhe, fique mais fácil, fica mais visível, fica mais entendido. Só que muitas das vezes temos muitos exercícios e nem sempre dá para fazer todos os exercícios usando o desenho por conta do tempo. Mas o mais importante é entender o que está fazendo. Então, aqui a gente fez a demonstração usando imagens. Esses desenhos foi eu que fiz. Vocês podem fazer em casa usando a pizza mesmo. E aí, no final da demonstração, todo mundo pode sentar na mesa e comer. Pode fazer com chocolate, pode fazer com biscoito ou qualquer outra coisa comestível que tem em casa. E é até uma maneira de vocês fazerem da quarentena de vocês um momento mais em família, estudando matemática, ok? E aí eu gostaria que vocês mandassem lá para o meu Instagram algum comentário sobre a conclusão desses exemplos que eu dei. Ok, meus amores? E como atividade proposta,
referente a esta aula, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios do livro. Então, anotem aí. Livro de matemática, lá na página 46, você vai fazer a questão 42. E lá na página 47, você vai fazer a questão 43 e a questão 45. Ok? E esses 3 números que eu passei aí para vocês está se referindo a essa aula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, nós vamos tirar na nossa próxima aula que nós tivermos ao vivo. Vocês podem responder no caderno e a correção ela será feita no dia que nós tivermos a aula ao vivo. Tá bom, meus amores? Nesse momento eu preciso contar mais com vocês do que vocês contarem comigo. Aproveitem essa aula. Eu vou disponibilizar lá na plataforma o PowerPoint também com mais outros exemplos para vocês. E aí vocês podem olhar lá mais com calma, que são a própria explicação do livro. Não sei se todo mundo está com o livro, de repente não quer olhar lá no livro virtual, mas podem também pedir aos colegas que mandem foto dos exercícios, mas o livro está lá disponível. Qualquer dúvida, pode mandar lá no meu Instagram, que eu estarei disposta a ajudá-los. Tá bom, meus amores? Então, eu vou ficando por aqui e na nossa próxima aula eu vou estar explicando o outro tópico que falta, que é a divisão de fração por fração. Tá? Ficou faltando esse assunto aqui para hoje. Só que nós não vamos falar hoje, senão é muita informação. Então, no próximo assunto, próxima aula, nós vamos falar de divisão de fração por fração. Um beijo, fiquem com Deus, estudem bastante, divirtam-se, mesmo que em casa. Tá bom? Beijão, fiquem com Deus.